desistam de fazer qualquer coisa significativa enquanto não tiverem extensa cultura literária e domínio da linguagem. Desistam. Se você não domina a linguagem, o seu pensamento é tosco. Você pensa que está dizendo uma coisa, mas não está. Você confunde, vamos dizer, impressões subjetivas com expressões. Você pensa que está expressando alguma coisa, mas não está. Enquanto você estava ocupado, consumindo entretenimento vazio, barato e seguindo rotinas programadas, uma verdade permaneceu escondida bem debaixo do seu nariz. A literatura não é um hobby de intelectuais entediados. É a arma mais poderosa contra a manipulação mental. E eles fizeram de tudo para você nunca descobrir isso. E você caiu igual um otário. Vamos lá, pense comigo. Por que será que o sistema educacional transformou a literatura em algo chato, obrigatório e desconectado da realidade? Por que reduziram a linguagem a um conjunto de regras gramaticais sem alma? A resposta é simples. Porque eles descobriram que uma mente com domínio da linguagem é uma mente impossível de se controlar. E isso é um grande problema para eles. A linguagem, em sua essência mais pura, é o tecido que nos conecta aos cosmos. A chave para decifrar a nossa existência e o fio de ouro que tece o legado cultural e o conhecimento acumulado ao longo de gerações. Ela não apenas molda o pensamento, mas ela esculpe a nossa percepção de realidade e pavimenta cada interação social. Não é por acaso que a elite e o próprio Estado, que é controlada por essa mesma elite, considera um tesouro estratégico, subvertendo-a impiedosamente ao longo dos séculos para os seus próprios interesses. É crucial que você compreenda, a linguagem não é passiva. Ela não expressa somente as ideias, mas as forja. Se sua linguagem é rudimentar, seu arsenal verbal é pobre. Suas ideias são igualmente limitadas, incapazes de ascender a qualquer verdadeiro potencial de bom raciocínio. Entenda uma coisa, eles não destruíram a educação por incompetência, foi por design. Observe a progressão calculada. Primeiro, empobreceram o vocabulário nas escolas. Depois, ridicularizaram a literatura clássica como coisa de velho. Em seguida, substituíram textos profundos por conteúdos rasos e imediatistas. E assim, finalmente criaram uma geração incapaz de ter um pensamento minimamente complexo. O resultado, uma população de marionetes perfeitamente moldadas para aceitar qualquer narrativa que lhe seja imposta. Agora, olhe para o lado. Não é exatamente isso que você vê ao seu redor? Não é exatamente isso que você vê nas redes sociais? Aqui reside uma estratégia. A linguagem, esse pilar fundamental da evolução humana, é deliberadamente escanteada pela sociedade. Não por mero acaso, mas por um bom trabalho de certos grupos de poder, tornando-se um mero veículo de interação social. O Estado, esse aparato que deveria servir o povo, entende que a linguagem é a fundação do pensamento, a ponte para o saber ancestral, a ferramenta que nos permite questionar e resistir. Por isso, a destruição da nossa linguagem não é um acidente, é uma estratégia calculada. Ao empobrecer a linguagem através do sistema educacional massificado e propositalmente falho, eles limitam o pensamento. Se seu vocabulário é limitado, sua capacidade de articular ideias é atrofiada. Como você vai desenvolver um pensamento crítico assim? Como vai questionar narrativas impostas? Como vai desmascarar mentiras que te mandam? É impossível. A linguagem rudimentar gera um pensamento rude, superficial e incapaz de ir além do óbvio, do mastigado, do que é conveniente. A linguagem não é um conjunto de regras gramaticais, como te passaram na escola. A linguagem sustenta a complexa rede de relações entre o indivíduo e a realidade. Se ela começa a ficar defasada, o indivíduo se afasta da realidade e, por consequência, da verdade, tornando-se uma marionete ainda mais fácil de se manipular. Quando seu vocabulário é limitado, seu pensamento também se torna limitado. Quando você não consegue articular ideias complexas, aceita explicações simplistas. Olhe para o Brasil, olhe para o mundo no geral. O que mais tem são explicações simplistas para problemas complexos. Quando sua linguagem é pobre, sua resistência é fraca e eles sabem disso. Você já se perguntou por que a música popular virou um loop infinito de 4 palavras repetidas ad eterno? Porque a arte contemporânea perdeu qualquer simbolismo profundo, reduzindo-se a provocações vazias sem substância? Porque normalmente as redes sociais te limitam pelo algoritmo a ter pensamentos pequenos, fragmentando ainda mais sua capacidade de raciocínio complexo e contínuo? Porque as escolas ensinam a famosa comunicação eficaz, mas fogem da literatura igual o diabo foge da cruz? Isso não é coincidência, é engenharia social aplicada, com precisão cirúrgica ainda. A linguagem não é um simples canal, ela é um veículo através do qual o indivíduo se entrelaça com a realidade, com a cultura passada por gerações e com ecos da história. Essa visão expandida revela que ela não é apenas um instrumento de expressão verbal como tentam nos passar a todo momento, mas uma estrutura integral que molda a nossa percepção do mundo e nosso lugar nele. É pela linguagem que desvendamos e nos tornamos parte da cultura acumulada por eras.
que herdamos saberes e práticas milenares, que contribuímos para o vasto patrimônio da humanidade, porra. É exatamente por isso que a linguagem se torna um entrave monumental para aqueles que detêm o poder e almejam conduzir a sociedade como um grande rebanho. E eles estão conseguindo fazer isso com uma grande eficiência. E é fácil de verificar isso com a rápida pesquisa na internet. Vou deixar aqui um trecho de um documentário que chama Santa Marta, 2 Semanas no Morto. Antigamente você via que é o seguinte, você vê aí hoje em dia, mãe com 11 filhos, né? Mãe que já teve filho com 15, 14 anos, entendeu? Acho que agora tá sendo difícil a gente encontrar isso, entendeu? Pô, sei lá, acho que a alegria de uma mãe, né, ver uma filha entrar numa igreja. Pode ser até caretice minha, tudo bem, eu aceito isso, sabe? Uma boa, mas eu acho que seria legal, sim. Casar não por quê? Depois dos 30, claro, né? Casar agora, pra quê? Pra se gostar não precisa ter o sinal do casamento. Pode ver quantas pessoas aqui no morro não são casadas e são juntas até hoje, mostrando uma fidelidade ao... Não digo fidelidade pura, mas uma fidelidade que dá pra se mostrar confiante, que vai dar certo até o final da vida. É um documentário que, sem querer, expõe nossa decadência gramatical, linguística. Isso não é a finalidade última desse documentário, não. Compare a articulação das pessoas daquela época com a de hoje. A diferença é assustadora, cara. Em 40 anos, destruiu nossa capacidade de pensar. O domínio da linguagem transcende as palavras. Ele abarca a totalidade das formas de expressão e percepção. A linguagem artística é uma delas. E nem precisamos discorrer sobre o atual estado de degeneração que ela está. Musical, nossas músicas são meros aglomerados de batidas de gírias repetidas. Corporalmente, é uma constante sexualização do corpo e um simbolismo inexistente. Os grandes símbolos, pilares da nossa identidade, foram sistematicamente destruídos e nos fizeram crer no absurdo que o povo brasileiro é um povo amansado. Isso é uma mentira clara. Mas hoje é uma mentira que 90% da população acredita. A linguagem, em sua essência, é um campo de batalha pela significação, onde as visões de mundo distintas se chocam e disputam cada palmo de terreno. É através dela que ideologias são articuladas, que identidades, tanto individual quanto coletiva, é forjada. E onde os valores que norteiam a sociedade são negociados. Quem controla a linguagem, controla o pensamento. Quem controla o pensamento, controla a realidade. Lembre-se, a linguagem não é apenas comunicação, é realidade. Ela molda como você percebe o mundo, define os limites de que você consegue pensar e determina sua capacidade de resistir à manipulação e conecta você com o conhecimento de milênios. Quando você domina a linguagem, você domina a sua própria mente. A educação que nos é imposta no que tange a linguagem é uma farsa calculada. Ela se restringe à abordagem que nos vê apenas como funcionalidade comunicativa ou como um emaranhado de regras e normas. Ela, na realidade, é uma prisão mental que mantém você exatamente onde eles querem, confuso, limitado e dependente das interpretações que eles querem te fornecer sobre a realidade. Cada dia que passa, mais pessoas acordam para essa realidade. Cada dia que passa, o sistema se adapta para ser mais eficaz em sua manipulação. Cada dia que passa, fica mais difícil quebrar as correntes mentais que foram forjadas desde sua infância. Mas você tem uma chance, uma janela de oportunidade que é simples de abrir para a gente adentrar ao conhecimento verdadeiro. A arma secreta que eles tentaram esconder de você é a literatura clássica. Não a versão mastigada, digerida e esterilizada que te ensina na escola, onde os professores transformam obras em exercício de interpretação mecânica. Uma versão crua, verdadeira. A literatura ainda carrega o poder de despertar mentes adormecidas. E você tem que entender isso quanto antes. A literatura é a porta para outros reinos de conhecimento, como filosofia e história. É impossível você compreender a filosofia grega verdadeiramente sem antes compreender a literatura grega verdadeiramente. Simplesmente não dá. Quem diz que dá é mentiroso. Sem um robusto acervo literário, você está à deriva. Adianto, é bem provável que sua bagagem cultural seja praticamente nula, pois ela foi-nos brutalmente subtraída pela educação há tempos. Mas há esperança. Através da literatura, você será exposto a uma cultura e a um vocabulário que, em grande parte, se perdeu em nosso cotidiano. Quando eu falo em literatura, refiro a textos autênticos de fato, com pelo menos 80, 100 anos de publicação. Não é que as obras atuais sejam ruins. Algumas são, mas não são todas. Existem ainda boas obras sendo produzidas. Mas se algo resiste ao teste do tempo e ainda ressoa, é que, em essência, o que está escrito é muito bom e poderoso. Então mergulhem em Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Homero, Dostoiévski, Tolstói, Cervantes, Shakespeare e por aí vai indo. Compreenda que literatura clássica não são apenas um amontoado de livros empoeirados em prateleiras de bibliotecas. Longe disso. São códigos de libertação mental.
São mapas deixados por mentes brilhantes que conseguiram transcender as limitações de suas épocas e nos largaram ferramentas para transcender as nossas. Cada página que você lê é um tijolo removido do muro que construíram ao redor de sua mente. A educação moderna, por sua vez, é um simulacro que insiste em reduzir o ensino da linguagem a um conjunto estéril de técnicas de comunicação desprovidas de qualquer substância. Com isso, ela falha miseravelmente em reconhecer o papel central da linguagem como acesso insubstituível ao patrimônio cultural e intelectual da humanidade. Sem essa conexão profunda como a nossa herança, a educação se tornou superficial, uma casca vazia que deixa os alunos no geral perigosamente despreparados para enfrentar os complexos desafios intelectuais e morais de seu tempo. Quando você começar essa jornada de reconquista de sua capacidade linguística e consequentemente intelectual, prepare-se que vai ter resistência da sua própria cabeça, porque muito provavelmente você não aprendeu a ler de fato. A verdade é essa. Então quando você lê alguma página, não entender, sente-o na cadeira e leia novamente, uma hora você vai entender. Não existe muito atalho, não existe segredo mágico. Apenas leia. Uma hora você vai começar a compreender as coisas novamente. Sua mente vai resistir porque foi programada para isso desde criança. Mas você vai ter conquistas também. Você vai começar a questionar coisas que antes você aceitava cegamente. E isso é um sinal do que está funcionando. Isso é um sinal que você está finalmente despertando. O processo não vai ser fácil. Décadas de condicionamento não se desfazem da noite para o dia com um estralo de dedo. Você vai descobrir que sua capacidade de concentração foi severamente comprometida. Perceberá que seu vocabulário é muito mais limitado do que se imaginava. E sentirá frustração ao encontrar ideias complexas que sua mente ainda não consegue processar completamente. É normal. Mas cada pequena vitória nessa batalha é um passo em direção à sua verdadeira libertação intelectual. A verdade é que o fardo agora recai sobre nós. É dever inadiável da nossa geração reverter esse processo incendioso, forjando um caminho para aqueles que virão. Não podemos permitir que nossos filhos herdem um país intelectualmente empobrecido, ainda mais do que já está, onde a capacidade de pensar criticamente foi substituída pela habilidade de repetir slogans incessantemente. A reconquista da linguagem não é apenas um projeto pessoal de autoaperfeiçoamento, longe disso. É um ato de resistência política, porra. Cada livro clássico que você lê é um voto contra a mediocridade imposta. Cada nova palavra que você incorpora em seu vocabulário é uma arma contra a manipulação. Cada ideia complexa que você consegue articular é um golpe no sistema que quer manter você ignorante, porra. A pergunta que resta é bem simples. Você vai continuar sendo uma marionete confortável ou vai tentar reverter esse processo? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando de livros para quem quer começar essa jornada, comenta aí que se tiver demanda eu faço um vídeo sobre. Fechou? Até mais, galera. Não se esquece de curtir e se inscrever aí, viu? Até mais.